Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. A situação Irã contra Israel está escalando cada vez mais e parece que as partes fundas do Irã estão começando a trancar, se é que vocês me entendem. Vem ver conferir essas notícias aqui, porque vão ser mais de uma notícia, ok? Vem conferir essas notícias aqui comigo. Trump diz que Irã não está ganhando a guerra e pede negociação imediata com Israel. Vou mostrar uma coisa bem clara aqui. Trump não é aliado do Irã, ele é aliado de Israel. Aliás, os Estados Unidos são aliados de Israel e não dos países muçulmanos extremos. Né? Acho que não precisa nem entender essa palavra. Mas ele está deixando bem claro. Vocês não vão ganhar essa guerra, basicamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 16, que o Irã não está ganhando a guerra contra Israel e defendeu que Teherã volte a negociar antes que seja tarde demais. Não porque ele se importe com um líder iraniano que transformou o Irã em um país completamente diferente do que era muitos anos atrás, mas porque ele se importa com as pessoas que moram no país que, pelo que eu já vi em muitos vídeos traduzidos, nenhuma delas é a favor do atual líder do país. Então ele se importa com as pessoas que moram lá, mas não com o líder. A declaração foi dada durante conversa com jornalistas à margem da cúpula do G7, em Kananaskis, nos arredores de Calgary, no Canadá. Precisam chegar a um acordo. Isso é doloroso para ambos os lados, mas eu diria que o Irã não está ganhando essa guerra e eles deveriam dialogar. E deveriam dialogar imediatamente, antes que seja tarde demais, disse Trump. Questionado sobre a possibilidade dos Estados Unidos entrarem diretamente no conflito, Trump evitou responder. Não quero falar sobre isso, afirmou. Durante a mesma declaração, Trump reiterou o apoio histórico dos EUA a Israel. Nós sempre apoiamos Israel há muito tempo, apoiamos com muita força, e Israel está indo muito bem agora, declarou. Segundo o Wall Street Journal, o Irã sinalizou por meio de países árabes que deseja encerrar o atual conflito com Israel, mas impôs como condição que os Estados Unidos não participem ativamente dos ataques israelenses, embora reconheça que Washington tem prestado apoio logístico ao governo israelense. Na mesma segunda-feira, as Forças de Defesa de Israel, FDI, informaram que realizaram durante a madrugada um dos maiores ataques aéreos contra alvos iranianos desde o início do conflito. De acordo com o exército israelense, cerca de 100 alvos militares foram bombardeados no centro do Irã, especialmente na região de Isfahan. A operação contou com cerca de 550 aviões de combate que, segundo o comunicado oficial, destruíram mais de 120 lançadores de mísseis, além de depósitos de armamentos e centros de comando. O governo israelense afirma que esse número representa aproximadamente um terço do arsenal balístico operacional do Irã. Em um dos momentos mais relevantes da ofensiva, um esquadrão iraniano teria sido identificado em tempo real enquanto se preparava para lançar mísseis contra Israel. A Força Aérea Israelense respondeu rapidamente, eliminando os sobreativos e destruindo os projéteis antes que fossem lançados. As autoridades israelenses classificaram esse tipo de ação preventiva, baseada em inteligência em circuito fechado, como um elemento crucial na contenção de ameaças à retaguarda do país. Força Aérea de Israel afirma ter controle total do espaço aéreo sobre Teherã. As Forças de Defesa de Israel, FDI, anunciaram nesta segunda-feira, hoje, que conquistaram o controle total do espaço aéreo sobre Teherã, capital do Irã. A informação foi confirmada pelo porta-voz das FDI, F. Defrin, no quarto dia do conflito entre os dois países. Alcançamos o controle aéreo operacional total sobre Teherã, declarou Defrin. Segundo o ministro da Defesa de Israel Katz, os moradores de algumas áreas da capital iraniana devem se preparar para evacuações, já que as forças israelenses seguem atacando alvos do regime e instalações de segurança. Enquanto os bombardeios se intensificam, equipes de resgate israelenses informaram que 8 pessoas morreram em ataques iranianos com mísseis no país, elevando para 23 o número total de mortos em Israel desde sexta-feira. Do lado iraniano, autoridades relataram que os ataques israelenses já deixaram 224 civis mortos, além de 17 alvos comandantes militares. No domingo, o exército israelense afirmou ter concluído uma grande onda de ataques contra estruturas da Guarda Revolucionária da Força Quds e do exército iraniano em Teherã. Em pronunciamento ao parlamento, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, vamos colocar aqui como ditar, né? Se é que vocês me entendem essa palavra,
pediu união nacional e reiterou o compromisso do país com seu programa de energia nuclear. O domínio aéreo israelense foi consolidado com a destruição de dezenas de mísseis terra-ar no oeste do Irã e a eliminação da cúpula de inteligência da Guarda Revolucionária. Segundo o The Wall Street Journal, isso permitiu que caças israelenses operassem diretamente sobre o território iraniano, reduzindo a necessidade de usar mísseis de longo alcance e alterando o curso da campanha militar. O contraste com o conflito entre Rússia e Ucrânia chama atenção. Após mais de 3 anos de guerra, Moscou ainda não conseguiu o controle do espaço aéreo ucraniano, o que tem resultado em combates prolongados e de desgaste. O chefe de Estado-Maior das FDI, Eyal Zamir, destacou que nas últimas 24 horas as forças israelenses abriram uma rota aérea até Teherã e enfrentaram batalhas de penetração no espaço aéreo. Nossos pilotos estão operando com alto risco a centenas de quilômetros de Israel, atingindo com precisão centenas de alvos diferentes, afirmou. Irã busca contato diplomático com os Estados Unidos para evitar desastre total em meio a ataques de Israel. Em meio a uma crescente ofensiva aérea israelense, o Irã começou a sinalizar que deseja frear a escalada de conflito e retornar à mesa de negociações sobre seu programa nuclear. Segundo autoridades do Oriente Médio e da Europa, Teherã está canalizando mensagens por meio de intermediários árabes, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel, buscando uma pausa nos combates sob a condição de que Washington se mantenha na margem do confronto militar. Funcionários árabes confirmaram que o Irã manifestou estar disposto a reabrir o diálogo, sempre quando os Estados Unidos não se unam ao ataque, conforme citado pelo The Wall Street Journal. Além disso, Teherã comunicou a Israel que ambas as partes lhe convém conter a violência, em uma tentativa de frear uma guerra que já causou consequências significativas. As Forças de Defesa de Israel, FDI, conseguiram abater vários altos comandantes militares iranianos, incluindo parte da cúpula da Força Aérea, o que deixou o líder supremo Ali Khamenei cada vez mais isolado, segundo analistas. No entanto, os ataques ainda não causaram danos estruturais importantes às instalações nucleares do Irã, o que sugere uma campanha prolongada. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a ofensiva não cessará até que se destruam o programa nuclear e os mísseis balísticos do Irã, embora negue buscar uma mudança de regime. Netanyahu admitiu que esse desfecho poderia ser um possível resultado se a fraqueza interna iraniana persistir. Israel, conforme fontes militares, planejou pelo menos mais 2 semanas de ataques. Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron pediu publicamente ao presidente iraniano que retorne rapidamente à mesa de negociações. Líderes árabes também solicitaram cessar-fogo, alertando para o risco de maior desestabilização regional. Donald Trump, que por meses se mostrou relutante a uma ofensiva militar, mudou seu tom após os recentes ataques. Acho que é hora de chegar a um acordo e veremos o que acontece. Mas às vezes eles têm que lutar, disse o presidente no domingo, de acordo com declarações recolhidas pelo Wall Street Journal. De Teherã, uma eventual trégua é vista como uma oportunidade tática para se reorganizar internamente e ganhar tempo no campo diplomático. Também evitaria que os Estados Unidos usassem sua capacidade anti-bunkers, cruciais para atingir instalações fortificadas como a planta de Fordow, localizada sob uma montanha. Diplomatas árabes asseguram que o Irã avalia que Israel não pode permitir-se ficar preso em uma guerra de desgaste e, eventualmente, será forçado a buscar uma saída diplomática. Além disso, destacaram que Israel carece de uma estratégia de saída clara e que sua capacidade de danificar instalações sensíveis dependeria de participação militar americana. Os iranianos sabem que os Estados Unidos apoiam Israel em sua defesa e estão seguros de que os Estados Unidos apoiam Israel logisticamente, disse um funcionário árabe, mas querem garantias de que os Estados Unidos não se unirão aos ataques. No entanto, o Irã alertou que, na ausência de avanços para um novo acordo nuclear, poderia acelerar seu programa e ampliar o conflito. Por enquanto, não demonstrou disposição para fazer novas concessões nas negociações, conforme confirmaram intermediários regionais. O impasse atual remonta à recusa iraniana em frear o enriquecimento de urânio, ponto-chave nas exigências de Israel antes dos ataques da semana passada. Além do programa nuclear, Israel e seus aliados no Golfo continuam preocupados com o apoio iraniano a milícias regionais e o desenvolvimento de mísseis balísticos. Ambas as questões podem retornar ao debate se o Irã se sentir suficientemente pressionado, mas por enquanto o caminho diplomático parece árduo. Durante o último final de semana, o conflito escalou para um novo nível.
Ambas as nações atacaram instalações energéticas do outro, um movimento que se soma às crescentes baixas civis. Países como Arábia Saudita, Catar e Omã aumentaram a pressão sobre Washington para que intervenha diplomaticamente e freie a ofensiva israelense, preocupados com a estabilidade dos ativos energéticos regionais e as repercussões nos mercados internacionais. Se Israel e Irã não retornarem à mesa de negociações, o conflito poderia agravar-se gravemente. Advertiram funcionários árabes, destacando os riscos econômicos globais associados a uma guerra prolongada na região. Vídeo. TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante transmissão ao vivo. A apresentadora foge em meio à explosão. E eu soube na internet por pessoas que entendem o idioma falado lá que ela estava simplesmente amaldiçoando Israel quando isso aconteceu na TV ao vivo. Não posso confirmar isso. Mas pessoas que entendem o idioma aparentemente disseram que ela estaria amaldiçoando Israel. Não são palavras minhas, são palavras que eu vi na internet. Em páginas e canais que eu sigo. Um ataque israelense atingiu o prédio da emissora estatal iraniana enquanto ela transmitia ao vivo na segunda-feira, hoje. Precisamente de madrugada, que lá seria de dia. A explosão interrompeu bruscamente a programação. A âncora fugiu da bancada entre fumaça e escombros e a tela escureceu logo em seguida. Meia hora depois, a TV estatal retornou à transmissão a partir de um novo estúdio. O ataque marca uma ampliação de ofensiva aérea de Israel no Irã, que até então alegava estar focada apenas em alvos ligados aos programas nucleares e de mísseis iranianos. Dessa vez, o bombardeio teve como alvo direto a sede da rádio e televisão pública localizada em uma área residencial de Teherã. Autoridades israelenses ordenaram a evacuação de várias regiões da capital iraniana, incluindo o bairro onde fica o prédio da TV estatal. Ainda não está claro quantos civis conseguiram deixar a área, nem seria possível realizar uma evacuação em larga escala em tão pouco tempo. Lembrando que a TV estatal é uma TV ligada diretamente ao governo, não é uma coisa de empresas privadas, mas é uma TV ligada diretamente ao governo, ou seja, é uma TV que a mão do governo poderia falar bem ou mal de Israel. Vamos deixar isso bem claro. De acordo com o Ministério da Saúde do Irã, os bombardeios israelenses desde sexta-feira já deixaram cerca de 250 mortos. Por outro lado, os ataques com mísseis disparados pelo Irã contra Israel estão em apenas 24 mortes, segundo os serviços de emergência israelenses. Um dos projéteis iranianos atingiu uma refinaria de petróleo na cidade de Haifa nesta segunda. O exército de Israel afirmou ter assumido o controle total do espaço aéreo sobre Teherã, após neutralizar os sistemas de defesa antiaérea do Irã. Segundo militares israelenses, havia uma oportunidade operacional no final de semana para assassinar o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, mas a iniciativa foi barrada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Israel solicitou formalmente à administração Trump que entre na guerra para ajudar a eliminar instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio no Irã. Mas até o momento, os Estados Unidos têm se limitado a fornecer apoio defensivo a Israel. Antes do ataque ao prédio da emissora, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia alertado que a boca da propaganda iraniana seria licenciada. Após um bombardeio, ele reiterou que os moradores de Teherã vão pagar o preço pelos ataques contra as cidades israelenses, mas depois esclareceu que se referia à evacuação de civis e não a ataques deliberados contra a população. Será que teremos um ataque em escala global ou não? Então, meus queridos, o que vocês acharam dessas notícias? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.